Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Parece que os irmãos não jantaram ainda. Nem eu. Quem não jantou ainda? Ninguém jantou? Após o culto, vocês terão a oportunidade, você já sabe, né? De pagar a janta para mim. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia. Livro da Criação, capítulo 15, versículo 5. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Você crê que Deus tem uma palavra? Você crê que a palavra de Deus é para a sua vida? Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, só mais um pouquinho, em reverência à palavra. Gênesis capítulo 5, versículo 5 diz assim: Então o levou fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Um pouquinho para frente, Gênesis 22, versículo 17. Diz assim, vou esperar os irmãos encontrarem. Deus abençoe. Gênesis 22, 17. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nessa noite clamamos ao Teu Santo Espírito que fale conosco e repreendemos desde já, ó Deus, todo espírito roubador da palavra, de distração, que seja anulado em nome de Jesus. Pai bendito e santo, que a Tua palavra continue falando conosco nesta noite, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Os irmãos podem se assentar? Nessa noite nós falaremos de fé, família e promessa. Diga assim comigo: fé, família e promessa. Mais uma vez só: fé, família e promessa. Essas três coisas andam juntos: a fé, a família e a promessa. Elas não, na vida do cristão, elas não devem andar separadas. Não deve haver distinção entre a fé, a família e a promessa. Não, elas devem se fundir e andar juntas. E nós iremos olhar à luz da Bíblia. A história nos mostra, segundo a Escritura, o que a fé, quando anda junto com a família e com a promessa, onde ela pode alcançar, o que ela pode alcançar. Quando olhamos para o texto que nós lemos de Gênesis capítulo 5, nós vemos a história de Abraão. Abraão, quando tinha aproximadamente 75 anos de idade, Deus faz uma promessa para Abraão. E diz para Abraão: Abraão, você será pai de nações, a sua descendência será muito grande. E agora nesse versículo que nós lemos, Deus chama Abraão para fora da sua tenda. E Deus diz para Abraão: Abraão, sai para fora da sua tenda. Eu quero te mostrar o céu. Aquela noite que Deus chama Abraão para fora da tenda dele, era uma noite extremamente escura. Como que eu sei que a noite era extremamente escura? Porque se a noite fosse enluarada, as estrelas não brilhariam tão forte. Em uma noite clara, pouco se vê as estrelas, mas em uma noite muito escura, as estrelas se evidenciam, elas aparecem mais no céu. Então, em uma noite tenebrosa, Deus chama Abraão para fora da tenda, para fora da casa dele, e diz: Abraão, olha para o céu, eu quero te mostrar as estrelas que há nele, conte-as, se você puder contá-las. Veja a vastidão do céu, a imensidão do céu. Está vendo, Abraão? Assim será a sua descendência. Que loucura! Quando eu olho para um texto igual esse, eu fico pensando, como que Deus
Ele não trabalha da forma que nós queremos. Os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Na minha ideia, nos meus pensamentos e também no seu pensamento, seria muito mais fácil Deus ter chamado Abraão para abençoar a descendência dele, quando ele ainda fosse novo, quando ele ainda tivesse 20 anos e estivesse casando com Sara. Deus poderia ter chamado Abraão e falado: Abraão, olha, você é novo, eu vou usar você, a sua descendência será grande, a sua esposa será abençoada, será mãe de multidões, e seria uma bênção. Não. Agora Deus chama um homem de 75 anos de idade, com o seu corpo já envelhecido, já cansado, e para ajudar, a sua esposa era estéril. E para você entender um pouco mais, Deus chama Abraão em um cenário de uma noite escura. E Deus faz uma promessa a Abraão, que naquele momento da vida de Abraão, aquela promessa aos olhos humanos seria impossível de ser cumprida. Mas nós entendemos com os nossos olhos espirituais que o impossível é a terra de Deus. Amém? Diga assim comigo: o impossível é a terra de Deus. Assim como Deus chama Abraão em um tempo, em uma estação e em um período impossível, em uma noite escura que simboliza esse momento de impossibilidade, Deus também muitas vezes nos chama para fora da nossa zona de conforto, em um tempo impossível. Deus faz promessas para nós também em um tempo impossível. Em uma noite escura, em um dia difícil que você está passando, em um período difícil, onde para você o tempo é limitado, o espaço é limitado, as condições é limitado, muitas vezes é nesse período que Deus te chama para fazer promessas impossíveis para se cumprir naquele momento. Mas eu quero dar uma boa notícia para você: fiel para cumprir as promessas é aquele que nos promete, o Senhor dos Exércitos. Ele é fiel para cumprir promessas. Ele não está preso a tempo, ele não está limitado a espaço, ele não está preocupado com as condições que você tem hoje. Ele é o Criador de todas as coisas, e como Criador, soberano, e aquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, Ele faz, e faz bem feito, ao seu tempo. No versículo 22, no versículo 17 do capítulo 22, nós vemos Deus repetindo a mesma promessa para Abraão. Olha lá: que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Mas agora Deus amplia, e Ele vai dizer o seguinte: e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Agora Deus fala para Abraão: Abraão, a tua descendência não será só como as estrelas do céu, mas será também como a areia do mar. Ou seja, o mesmo Deus que promete na escuridão do dia, nos dias difíceis, é o mesmo Deus que promete a luz do sol. Quando tudo está bem, Deus também promete. Deus estava dizendo a Abraão o seguinte: Abraão, a promessa não está longe como as estrelas, está perto como a areia. Para você que olha no momento difícil, parece que a promessa está distante, tanto quanto as estrelas dos céus. Mas para Deus que o faz, está tão perto como a areia que você pisa. Esse é o Deus do impossível. Esse é o Deus que trabalha no impossível. O pastor disse há pouco aqui de Noé. Noé trabalha 100 anos para a arca. Um homem que não era carpinteiro, que nunca viu chuva, que nunca havia experimentado daquele trabalho de construir uma arca, mas Deus falou: Noé, faça. E Noé vai lá e faz. Agora Abraão, irmãos, ele começa a ser norteado, seu caminho passa a tomar um sentido. E qual era o sentido que o caminho de Abraão tomava? Ele caminhava entre o estrelato do céu e o calor das areias.
Aqui passa a ser a caminhada da vida de Abraão. Imagina Abraão, à noite, com a sua esposa, olhando para o céu. Sara, a nossa descendência vai ser assim, ó. Deitado talvez, fora da tenda, começando ao anoitecer, e ele vai dizendo: está vendo, Sara? As estrelas começam a brilhar, é a nossa descendência. Talvez num dia, caminhando pela praia, ele começa a dizer: Sara, está vendo as areias? Será a nossa descendência. Fé, família e promessa. Não dá para viver a fé sozinho. A fé você vive em família, e a fé vivida em família se cumpre a promessa de Deus. Nós vamos falar um pouco no primeiro ponto aqui sobre fé. Abra sua Bíblia aí, livro de... Você já está aí, livro de Gênesis capítulo 15, versículo 5. Vamos ler o texto novamente. Então levou-o para fora e disse: olha agora para os céus. Irmãos, a primeira coisa que Abraão faz é sair da sua tenda quando Deus os chama. E talvez pareça simples, mas o levantar e sair para fora para obedecer à voz de Deus, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil você se levantar e sair para fora para obedecer à voz de Deus. Muitas vezes Deus fala e nós não queremos sequer levantar para obedecer. Não é assim? Vou dar um pequeno exemplo. Às vezes você está dormindo, já é tarde da noite, de madrugada, aí Deus te acorda para orar. Aí é fácil você levantar e ir lá orar? Tem dias que não. Tem dias que não é fácil. Mas Abraão, ele toma uma decisão, ele levanta e vai para fora ouvir. E aí a Bíblia vai nos contar, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, a Bíblia vai dizer assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Irmãos, tudo começa na vida de Abraão, tudo começa quando ele entende e aceita que o impossível é a terra que Deus trabalha. O impossível, Abraão entendeu, o impossível é a terra que Deus opera. Imagina você, Abraão com 75 anos, recebe uma promessa, e essa promessa levaria a caminhada, e essa caminhada ele não sabia para onde iria, mas ele obedeceu, ele decidiu obedecer, pela fé, sendo chamado, obedeceu. Tudo que vamos falar no contexto fé, está relacionado a essa palavra obediência. Tudo que vamos falar no contexto da nossa vida espiritual, as coisas começam a ser decididas em nossas vidas, quando nós decidimos obedecer. Muitas vezes você diz: mas por que parece que as coisas não dão tão certo? Irmãos, imagina você, 75 anos, recebe uma promessa, vai ser pai de multidões. Aí passa 5 anos e nada. Passa mais 5, 85 anos agora, e nada. 90 anos, e a promessa não se cumpre. 95 anos, e ainda a promessa não se cumpriu. Imagina você, no caminhar da vida, decidindo obedecer, e parece que as coisas não funcionam. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você decide obedecer a Deus, você não precisa se preocupar quando a promessa vai se cumprir. Você tem que crer que ela vai se cumprir no tempo de Deus. Quando Deus promete, não é que Ele está dizendo vai acontecer amanhã. Quando Deus promete, Ele está dizendo para nós: se prepara, porque eu vou cumprir aquilo que eu prometi na sua vida. Eu só preciso de um coração disposto, eu só preciso de um coração obediente, eu só preciso de um coração que queira obedecer a minha voz.
E Abraão decidiu obedecer. Se nós decidirmos obedecer à voz de Deus, se nós decidirmos obedecer aquilo que Deus fala, nós não iremos tomar decisões erradas no meio do caminho. Decisões erradas, precipitadas, leva à queda, leva à ruína e leva a problemas grandes. Haja visto o que Sara fez. Em determinado momento, Sara vai lá e fala: Abraão, a promessa é com você, não é comigo não. Deita lá com Agar, tem um filho com ela. Está lá Ismael até hoje no Oriente, dando guerra, tendo problema. Uma decisão errada. Saul foi para a guerra sem consultar a Deus, começou a perder a guerra, chamou Samuel para vir sacrificar. Quando Samuel vem sacrificar, Samuel demora. Ele falou que chegaria em 3 dias, passou os 3 dias, Samuel não chega. À tardezinha, Saul vai lá e sacrifica. A hora que ele está sacrificando, Samuel chega: cometeste loucura, Saul. Irmãos, decisões precipitadas tiram você do caminho e você vai arrumar problemas grandes para a sua vida. Entenda o que eu vou falar para você aqui. Quando você está caminhando com Cristo, você não pode tomar decisões precipitadas querendo ajudar Deus. Nós temos uma mania de querer ajudar Deus, irmãos. Nossa, hoje, graças a Deus, já melhorei muito nisso. Mas de vez em quando eu queria ajudar Deus, pastor. Rapaz, eu vou fazer isso aqui, acho que vai dar certo, vai antecipar um pouquinho. Quem somos nós, né, irmão? Foi Sara querer ajudar Deus, deu B.O. que deu, está até hoje esse problema aí lá no Oriente. Foi Saul querer ajudar Deus e perdeu um monte de soldado e ainda perdeu o trono. Irmãos, todas as vezes que a gente quer pôr o nosso dedinho lá, vai dar errado. Coloca ali Hebreus 11, versículo 12 e 13. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. E todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. No versículo 12 vai dizer: mais de um, olha, mais também de um, que já amortecido, já de Abraão, com quase 100 anos de idade agora, 25 anos para a promessa se cumprir, de um homem já amortecido, de uma mulher que não tinha mais os costumes das mulheres, de uma mulher que tinha o ventre amortecido, desse cenário de morte, onde não havia vida, surgiu, descendeu tantos, uma multidão, porque Deus é especialista em dar vida, não onde está morto. Porque Abraão creu, Deus fez com que o corpo dele e que o corpo da sua esposa tivesse vida e que eles gerassem. Agora, da descendência de Abraão, nós vamos ver que Cristo veio daí, e nós que estamos aqui, somos também descendência de Abraão. Irmãos, a fé gera milagres na vida daqueles que crêem. Não importa a situação que você esteja vivendo, se você crê, você pode ter certeza que vai acontecer milagre na sua vida. Romanos 4, versículo 16 e 17, olha que fala de Abraão: portanto, pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também, não, é o próximo, é o 17, é o 16, 16 e 17, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por um pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já... Entendeu o que é fé? Entendeu o que é fé? Abraão, ele creu em Deus, e chamou a existências as coisas que não são, como se já fosse. Um dia um amigo me falou assim: olha, a fé é você acreditar no invisível e receber o sobrenatural. Hebreus 1 vai dizer que a fé é a espera das coisas,
A fé é a certeza das coisas que se esperam. É você crer naquilo que você espera. Abraão esperava a promessa, e ele creu na promessa, ele acreditou na promessa. Então, irmãos, é trazer, como diz o versículo, é trazer as coisas que não existem, como se já fossem. Hebreus 11, 27. Hebreus 11, 27 vai dizer assim, pela fé, deixou o Egito, aqui está falando de Moisés, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Diga assim, a fé é quando eu vejo o invisível. Você crê nisso, irmãos? Quando você olha para a sua vida, num dia difícil, você consegue ver o invisível? Quando você olha, num dia difícil, uma mãe que tem um filho desviado, que tem um filho drogado, que tem alguém dentro da sua casa que precisa se converter, é difícil olhar o invisível. Quando nós conhecemos o final da história de Abraão, é fácil de acreditarmos, mas quando Abraão estava vivendo a história, ele teve que determinar no seu coração a fé, ele teve que empenhar no seu coração o acreditar. Quando nós estamos passando por algo, nós precisamos determinar. Nós vamos ver aqui que Abraão, ele foi o núcleo. Romanos 4, 19 e 20. Vai dizer assim, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Olha aqui, ele não enfraqueceu na fé, ele não olhou para as circunstâncias, para o seu corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. O que eu faço no dia difícil, pastor? O que eu faço no dia difícil? Abraão e Sara, o casamento deles foi o primeiro altar. Foi o primeiro altar. Por que foi o primeiro altar? Não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. De manhã eu falei aqui que o pastor Carlos já tinha falado 689 vezes esse versículo. Irmãos, o casamento deles foi o primeiro altar. Eles não duvidaram, mas eles foram caminhando, dando glória a Deus. O dia estava bom, glória a Deus. O dia estava ruim, glória a Deus. O dia estava legal, glória a Deus. O dia estava mais difícil, glória a Deus. Não se atente para as dificuldades ou para as circunstâncias. Vai ter dias bons e vai ter dias ruins, mas em todos os dias, continue dando glória a Deus. Continue caminhando e acreditando e dando glória a Deus. Você vê isso, irmãos? Você vê que a fé e a família andam junto? A Bíblia diz assim, é melhor serem dois do que? Porque se um cair, o outro... É assim na vida do cristão. A fé e a família vai andando junto, vai andando junto, vai caminhando junto, vai dando glória a Deus. Imagina Sara, Abraão, a promessa é com você. Não, Sara, somos nós dois, a promessa é com nós dois. Imagina Abraão em outro dia, nossa Sara, Deus prometeu, mas está tão difícil, mas Ele vai cumprir, Abraão, mas Ele vai cumprir, vai dar tudo certo. Fé e família, os dois caminham junto. A família é o primeiro altar, é onde você sacrifica e obedece para que Deus possa cumprir aquilo que Ele tem que fazer. Agora Deus não somente Ele chama Sara e Abraão, Ele não somente faz uma promessa, mas Ele começa a redefinir a história de Sara e Abraão. Gênesis 17, capítulo 17, versículo 5, olha o que diz: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Agora no versículo 15, disse Deus mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Coloca no 16, por favor.
porque eu hei de lhe abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, e de Sarai para Sara. E Deus dá uma nova identidade. Quando nós saímos para fora da nossa zona de conforto, para obedecermos a Deus, e alinhamos a nossa família, para viver a história que Deus tem para nós, quando decidimos andar em família, em Cristo e em obediência, o que Deus faz é isso: Deus redefine a nossa história, Deus redefine a nossa visão, Deus redefine o nosso nome. Tudo começa a mudar, e não somente o redefinir se trata do pessoal, mas se trata de um propósito, de algo maior, daquilo que vai além. Uma hora eu era do mundo, eu andava como aquele que estava no mundo, eu vivia como aquele que estava no mundo, e a minha vida não tinha sentido. Mas também naquele momento em que tudo parecia perdido, Deus me resgata, e quando Deus me resgatou, Ele me dá um novo sentido. E o novo sentido de vida que Deus me dá, Ele traz um propósito, e esse propósito que Deus traz na minha vida, eu consigo andar por Ele, e eu sei que para que Deus me chamou. Eu tenho a minha vida secular, tenho o meu trabalho secular, mas eu sei que o propósito de Deus para a minha vida é anunciar a palavra dEle. É isso que Deus faz. Deus chama você, Deus chama a sua casa, e Ele redefine um propósito. Você vai ter a sua vida vai continuar, mas a Bíblia vai dizer: aquele que bebia não bebe mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que tinha um mau nome na praça não vai ter mais um mau nome. Deus muda a história, Deus muda o nome, Deus redefine o caráter do ser humano, e mais que isso, Ele alinha propósito. Deus alinha propósito. Irmãos, quando Paulo e Silas estão na prisão, e eles começam a cantar e louvar a Deus, as portas das prisões caem, e eles estão livres. O porteiro vai pegar a espada e vai se matar. Aí eles vão fazer o quê? Vão pregar. Ei, não faça isso com você. O que eu faço? Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Deus muda vidas e propósito quando passamos a crer nele. Deus muda a história quando passamos a crer nas suas promessas. Deus deu uma nova identidade a Abraão. Abraão é a raiz da aliança para Israel, mas também modelo de fé para a igreja. Romanos 4:3. Diz assim: pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aqui está um modelo de fé. Vamos falar de uma fé bem resumida. Abraão creu em Deus, e porque ele creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Nós falamos aqui agora há pouco de Moisés. Moisés, ele decidiu viver a história dele, do povo dele, ao invés de estar no palácio do rei. E isso trouxe consequência para a vida de Moisés. Deus redefiniu a história de Moisés. Deus redefiniu o chamado de Moisés e colocou ele diante de uma multidão. Nós poderíamos falar de Raabe, Hebreus 11:31. Tem como colocar aí, Rafa? Acho que eu não falei para você esse versículo. Olha o que diz aqui sobre Raabe. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Sabe o que Raabe fez? Raabe, uma meretriz, morava em cima do muro de Jericó, e ela estava ali. O povo, os espias de Deus, os homens de Deus foram espiar a cidade, e quando eles foram espiar a cidade de Jericó, Raabe olha para aqueles homens e falaram assim: ei, vocês são servos daquele Deus vivo, né? Daquele Deus que não tem a mão encolhida, daquele Deus que abençoa, daquele Deus que vai à frente. Eu sei que Deus vai usar vocês. Eu sei que essa cidade vai perecer. Eu vou estar do lado de vocês. Olha, o que vocês precisar, conte comigo, mas salva a minha casa.
E eles falaram: coloca um sinal na tua casa, porque você creu, nós deixaremos a tua casa em paz. Raabe está lá na linhagem de Jesus, porque ela creu, ela e a casa dela foi poupada da destruição. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos, ouça o que eu vou falar para você aqui agora. Nos dias em que nós estamos vivendo hoje, aquele que crê vai ser poupado da destruição. A casa que crê será poupada da destruição. Que destruição, pastor? Das destruições das ideologias deste mundo, das destruições do que eles querem fazer com as crianças, do que eles querem fazer, destruindo os pensamentos até dos adultos. Aquele que crê vai ser poupado das mazelas e das artimanhas, dos enganos do diabo, porquanto ele creu e se firmou na palavra de Deus. Nós falamos de fé e falamos de família, que ambos andam junto. Agora falaremos da promessa. Quarto ponto: todos os que creem são filhos de Abraão, e o céu estrelato se amplia, e a areia da praia se estende até alcançar multidões e multidões. Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Você é filho de Abraão, amém? Quando Abraão olha para aquele céu estrelado, sabe quem que ele estava vendo? Estava vendo nós aqui, ó. Somos parte daquelas estrelas. Quando Abraão olha para a areia do mar, sabe quem que ele estava vendo? Ele estava vendo nós. Deus estava mostrando para Abraão: Abraão, vai ter uma geração em 2025 que vai estar cultuando, crendo em Deus, e eles serão os teus filhos, eles serão estrelas, eles serão aqueles que continuarão crendo, porque você decidiu obedecer. E sabe qual é a boa notícia? É que se nós decidirmos obedecer também, nós também ganharemos almas para o Senhor Jesus, e estrelas brilharão, porque a promessa que estava sobre Abraão continua sobre a nossa vida, porque somos filhos, descendentes de Abraão, e é de geração em geração que Deus promete a bênção para Abraão. A bênção de Abraão é para a nossa geração também. A bênção de Abraão é para a nossa casa, é para a nossa vida, é para a nossa descendência. Você crê, irmãos? Dá um glória a Deus se você crê. Amém. Cristo é o céu estrelato comprido. Cada crente é uma estrela, mas Cristo é o sol. Cumprimento maior da Escritura, da promessa, da descendência de Abraão, está aqui em Cristo. Coloca aqui Gálatas 3, o versículo 16, depois o 29. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha Deus se revelando na descendência de Abraão. Olha Deus se revelando aqui na nossa igreja hoje. Olha a promessa se cumprindo em Cristo. Como? Somos um em Cristo Jesus. Andamos em uma fé, pelo qual Abraão foi o pai da fé. Coloca o próximo versículo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. E isso é maravilhoso. E isso é um esplendor da glória de Cristo. Sabe por que eu amo o Evangelho, irmãos? Porque o Evangelho não faz acepção. O Evangelho é uma promessa para todos aqueles que crêem no poder dEle. Isso é maravilhoso no Evangelho. Isso é perfeito. A perfeição de Deus, ela se manifesta em cada detalhe, em cada linha, em cada versículo, em cada vírgula. Olha lá, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, porque aquele que crê em Cristo, assim como Abraão creu em Deus, eles fazem parte de uma mesma herança. E qual herança é essa, irmãos? A promessa que Deus fez lá atrás a Abraão. Deus fez 3 promessas a Abraão. A primeira promessa foi uma promessa física, nós iremos ver já já. A segunda promessa, uma promessa espiritual, e a terceira promessa
uma promessa de consolidação. Como que Deus, Ele é perfeito. Nós somos o reflexo, o teu lar, a tua casa, é o primeiro altar, você faz parte dessa promessa. Coloca aí, irmãos, Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. As promessas vão passando, vão passando, vão passando de geração em geração. Agora olha lá, a promessa terrena que Deus faz a Abraão, Gênesis 15, do versículo 18 ao 21. Você crê que Deus, Ele se preocupa com você aqui na terra? Amém? Você crê, irmãos? Quem crê que Deus se preocupa com o seu dia a dia aqui na terra? Deus se preocupa. Às vezes, eu já ouvi crente falar assim: não, Deus está preocupado na minha salvação. Irmãos, na sua salvação Deus já resolveu. Ele já enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por você. Se você crer, você será salvo. Você já é salvo. Mas Ele se preocupa no seu dia a dia, nos seus planos aqui na terra, nos seus projetos aqui na terra. Olha o que Ele disse a Abraão: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra. Aí Ele vai falar o tamanho da terra. Mas Deus fez uma aliança. Deus falou a Abraão: eu dei a tua descendência, eu dei a tua descendência essa terra. Eu me preocupo onde você vai colocar o seu gado, as suas ovelhas, onde você vai sustentar a tua família. Eu me preocupo o que você vai fazer amanhã, o teu trabalho, da onde vai vir o teu sustento. Eu me preocupo com a tua casa, eu me preocupo com o teu lar. Agora, assim como Deus prometeu a Abraão, Deus promete a nós. Deus promete a nós. E às vezes, irmãos, eu estou em vários grupos de empresários, e às vezes eu penso comigo: eu vou sair de todos esses grupos aqui. Irmãos, tem dia que é uma incredulidade, tem dia que é uns negócios difíceis. Você participa desses grupos aí, Carlos, de empresários, as pessoas: porque hoje o governo falou isso, porque não sei o quê. E tem dia que só vem notícia ruim, irmãos. Aí eu tenho até medo de atender alguns telefonemas, porque é só notícia ruim, a pessoa te liga para falar de coisa ruim. Irmãos, a Bíblia diz assim, aquele que olha para o vento nunca semeará. Se você andar preocupado, com medo, olhando para o vento, você nunca irá semear. Esses dias, pastor Carlos, semana passada eu conversei com um amigo. Ele é o agrônomo que trabalha conosco lá. E eu falei para ele no mês passado que eu queria plantar um pouquinho de milho, fazer um curau. Você gosta de curau? Pamonha, Jesus. Eu não gosto nada disso aí, viu? Eu não sou fã do negócio de milho, não. Mas o pessoal gosta, nós participa. Aí, a minha esposa gosta de uma pamonha, de um curau, Jesus, me dá azia só de ver. Não sou fã disso aí, não. E aí, sabe, Calixto, eu liguei para ele e falei assim: ô Kleber, arruma aí para mim um saco de milho e um pouco de adubo, que eu quero plantar um milho. Aí deu uma chuva lá no final de outubro, eu plantei esse milho. Aí semana passada eu liguei para ele e falei: ô Kleber, meu milho já está com 20 centímetros, já está bonito. Ele falou: rapaz, eu fiquei com medo de plantar naquela chuva, e a chuva parar e não nascer. Aí eu brinquei com ele e disse assim: tá vendo? Aquele que olha para o vento, nunca semeará, e eu não vou dar milho para você comer pamonha, porque você ficou com medo de plantar. Aí ele falou: não, eu vou plantar mais tarde, aí eu pego o teu agora, depois você pega o meu mais tarde, lá na frente. Eu falei: então tá bom, então a gente faz um bom combinado aí. Mas irmãos, quantas vezes que nós deixamos de plantar na vida espiritual e nas coisas terrenas, porque olhamos para as más notícias, porque olhamos para as más conversações, porque olhamos para aquilo que as pessoas falam e não para aquilo que Deus promete. Nós lemos aqui em Romanos,
que Abraão não atentou para o seu corpo envelhecido e para o ventre de Sara amortecido. Ele não atentou para isso, ele não olhou para as circunstâncias, mas ele creu, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Talvez eu esteja falando com alguém aqui hoje, que está olhando para a sua adversidade. Talvez você tenha parado de andar, parado de caminhar, porque você tem olhado somente para a sua adversidade, porque você tem olhado somente para as dificuldades, para as más notícias. Eu vim aqui para dizer hoje para você: para de olhar para as más notícias. Fiel é aquele que prometeu para cumprir todas as coisas. Ele é fiel. Também Deus teve uma herança espiritual para Abraão. Mateus 8:11. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Deus tem preparado lugar para nós. Deus tem preparado lugar para nós no reino dos céus. Sabe, irmãos, a nossa casa, a nossa morada, ela não é aqui. O Senhor foi preparar lugar para nós. Enquanto estivermos aqui, comeremos do melhor dessa terra, beberemos do melhor dessa terra, seremos abençoados por Deus. Ah, pastor, não quer dizer que teremos luta? Teremos, irmãos, mas em todas elas seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque além daqui temos uma promessa de um dia estarmos com Cristo e assentar-se à mesa com Abraão. E por fim, na consolidação, Gênesis 12, versículo 2 e 3, diz assim: e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga assim: a minha família é bendita, porque eu faço parte da promessa de Deus. Glória a Deus. João 8:56, para finalizarmos, vai dizer o seguinte: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e o viu, e alegrou-se. Que a nossa alegria, que o nosso coração possa anseiar por ver também o dia do Senhor, possa anseiar por estar com Cristo, por um dia estar com Ele, participando do final da promessa maior, que é a glória do Senhor. Irmãos, o louvor já pode subir aqui na frente. Uma coisa é verdadeira, se nós fazemos como Abraão, crer em Deus, andar nos seus caminhos, obedecendo. Irmãos, Abraão creu e obedeceu, ele e a casa dele, e eles viram a promessa de Deus se cumprindo no caminhar da sua vida. O chamado de Deus para nós aqui hoje é para que possamos crer e obedecer no caminhar da nossa vida, e esse crer e esse obedecer no caminhar da nossa vida, nos levará a ver as promessas de Deus se cumprir em nossas vidas, se cumprir na nossa casa, se cumprir na nossa família, e assim como Deus fez, através de muitos, dando livramento dos males deste mundo, Deus livrará a nossa família desses males também, e nos conduzirá a dias gloriosos na sua presença. Se coloca de pé, irmãos, vamos orar. Gostaria que nessa noite você pudesse
meditar na sua vida, no seu coração, se em algum lugar ainda falta fé, se em algum lugar da sua vida ainda falta você exercer a fé, para que você possa dizer: Senhor, fortaleça-me. Talvez é noite de você pedir fortalecimento espiritual, de dizer: Senhor, fortaleça-me na tua presença, aumenta a minha fé, dai-me mais fé para que eu possa crer, para que eu possa olhar com os olhos espirituais, para que eu possa ver aquilo que meus olhos não estão vendo. Eu disse de manhã, eu quero dizer para você aqui também agora à noite: a sua fé, preste muita atenção no que eu vou te falar aqui, a sua fé precisa ser maior do que a sua visão, a sua fé precisa ser maior do que os seus pensamentos. Sabe, irmãos, a sua visão, ela só pode ver agora entre essas 4 paredes aqui, ó. A sua visão só pode ver isso agora. Os seus pensamentos, os seus sonhos estão abaixo dos pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Abraão, aos 75 anos de idade, ele não sonhava em ser pai de nações. Abraão, a 100 anos de idade, ele não sabia como iria se cumprir essa promessa na vida dele, mas ele entendeu que a fé é maior do que a visão e do que os sonhos humanos. Por isso ele experimentou do sobrenatural, o que Abraão experimentou, pouquíssimas pessoas na história experimentaram e viveram. Sabe, irmãos, se a minha fé, se a sua fé for maior do que o nosso sonho e maior do que a nossa visão, nós experimentaremos do sobrenatural de Deus e viveremos o extraordinário, aquilo que poucas pessoas conseguem viver. Sabe por quê? Porque iremos viver os sonhos que Deus tem para nós, não os nossos próprios sonhos. Diga assim comigo: os sonhos de Deus para a minha vida são melhores do que os meus sonhos. Eu sinto de Deus de falar isso. Quantas vezes eu já quis fazer alguma coisa, e eu orei, e eu pedi para Deus, até esses dias eu estou brigando com Deus, querendo fazer uns negócios aí, e não está dando certo, e Deus falando não, e aí chega uma hora que você entende: então é não, então é não. Irmãos, eu não coloco mais a minha vontade, eu não coloco mais o meu dedinho querendo ajudar Deus, eu não faço mais isso, graças a Deus. Se as portas se fecham, eu digo: Senhor, tá bom, eu não piso aí. Mas se as portas se abrem, aí eu vou correndo, aí eu vou correndo. Nós oramos, pedimos a Deus, mas falamos: Senhor, que seja a tua vontade e não a minha vontade, que se cumpra na minha vida os teus sonhos, os teus desejos, a tua palavra, e não aquilo que eu quero fazer. Essa é a oração do crente, essa é a receita para que a minha e para que a sua vida dê certo. Que se cumpra em nós, ó, a oração do Pai Nosso, ó, faça em nós segundo a tua vontade, não segundo a minha vontade. Enquanto o louvor cantar, pode cantar, nós iremos orando, nós vamos orando, vamos clamar a Deus. Senhor, nessa noite, ó Deus, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti, e queremos pedir, ó Deus, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, na onde, meu Deus, é necessário, ó Pai, que o nosso coração esteja ampliando a nossa fé. Cumpra em nós, Senhor, cumpra em nós a Tua vontade, que a nossa casa possamos crer, que nós possamos crer na Tua palavra, que nós possamos viver a Tua vontade. Oh Espírito Santo, faça-nos viver os Teus sonhos, faça-nos viver os Teus sonhos, a Tua vontade, assim como Abraão creu, e isso foi-lhe imputado por justiça, que nós possamos crer também nas Suas promessas.
viver as suas promessas, andar nas suas promessas, como família, como corpo, como igreja. Oh Espírito Santo, não nos deixe olhar para as circunstâncias, não nos deixe olhar para as circunstâncias, faça-nos olhar, Senhor, pela fé, na Tua Palavra, que possamos caminhar, Senhor, mediante a Tua Palavra, e que se cumpra em nós a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Ele é o Deus que ainda opera, irmãos. Ele é o Deus que ainda opera milagre. Faz a tempestade se acalmar. Qual é o milagre que você precisa nessa noite? Andou por sobre o mar. Ele ainda é o Deus que opera, que trabalha. Fez falar. Vai trabalhando, meu Deus. Paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. Essa canção é uma confissão da nossa fé. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da